Estados Unidos. Durante boa parte de sua história, o método de execução mais praticado em condenados pela justiça era, sem dúvida, a forca. Pode-se dizer que ela estava para os americanos como a guilhotina estava para os franceses. Frequentemente, associamos a forca aos filmes de faroeste e, de fato, era o modus operandi das execuções no Velho Oeste americano. Mas não só lá. Em todo o país, a mesma pena capital era praticada. Porém, isso iria mudar de maneira curiosa, por causa de uma mulher, Roxana Druse, ou Roxana Druse. Ela que foi a última mulher a ser enforcada no estado de Nova York. Os eventos de sua execução gerou a necessidade de se começar a pensar em outro método de eliminar os sentenciados à morte, e daí surgiu em 1890 a ideia da cadeira elétrica, e tudo por causa daquela moça. Mas que crime terrível ela praticou? Venham descobrir comigo, viajando ao passado, ao século XIX, para a cidade de Nova York. No começo da década de 1820, Nova York já era o maior centro urbano dos Estados Unidos, com 120 mil habitantes. Em 1830, a população subiu para 200 mil pessoas. O crescimento acelerado acentuou-se a partir de então, com a chegada de enormes levas de imigrantes da Europa Ocidental, da Europa Oriental e da Ásia. O primeiro grupo de imigrantes, composto por milhares de irlandeses católicos fugidos da fome que assolava seu país, começou a mudar o perfil de uma população até então predominantemente protestante e descendente de ingleses. Nova York não estava estruturada para receber tantos novos moradores. A maioria da população morava em favelas insalubres que ocupavam toda a região norte do City Hall. Nem água corrente havia. No verão de 1832, a concentração urbana e a falta de saneamento básico favoreceram um violento surto de cólera, que provocou a morte de mais de 4 mil pessoas. Em 1863, durante a Guerra de Secessão, eclodiram as chamadas Draft Riots, revoltas das classes populares lideradas por imigrantes irlandeses. Embora a pobreza e as péssimas condições de vida e de trabalho fossem os motivos reais, o estopim da insurreição foi o alistamento para a guerra. Os ricos podiam pagar até $300 e mandar alguém em seu lugar, o que os pobres não tinham como fazer. A sublevação despertou sentimentos xenófobos contra os irlandeses e acabou por ganhar contornos racistas quando, por meio de um raciocínio tortuoso e perverso, os negros foram considerados responsáveis pela guerra e, consequentemente, pelo recrutamento militar. Nesse contexto, nasceu a Roxana Druse, uma mulher simples do povo. Em 1864, se casou com William, e com ele teve 2 filhos, a mais velha Mary e o caçula George. A família Druse lidava com dívidas e adquirira uma má reputação em sua área devido ao mau humor de William e sua tendência para xingar e para trabalhar aos domingos. Os vizinhos e os filhos dos Druse sabiam que William Druse havia submetido Roxana a uma violência doméstica. Em uma ocasião, batendo nela com um chicote de cavalo e pagando a um vizinho $5 em dinheiro para que este ficasse em silêncio. William era cruel com a esposa. Certa vez, a estrangulou e ameaçou matá-la. Roxana vivia um terror, e a morte lhe rondava a todo momento. Quando sua filha Mary completou 19 anos, Roxana a convenceu de dar fim àquelas violências de William, e ela concordou, e arrumou ainda um cúmplice, seu amigo Frank Gates. Na manhã marcada agiram. William sentou-se à mesa para tomar café como sempre fazia. Mas Roxana veio por trás, furtivamente, e o enlaçou em seu pescoço com uma corda. Ele tentou levantar, mas Mary apareceu em sua frente armada e atirou, acertando
cortando fatalmente sua garganta. William tombou, já mortalmente ferido. Posteriormente, William foi decapitado por sua esposa com um machado. Ela desmembrou e queimou o resto do corpo no fogão e jogou as cinzas do marido em um lago, assim como o revólver e o machado. E nesse serviço macabro foi ajudado por Frank Gates. A suspeita dos vizinhos surgiram quando William não apareceu durante várias semanas. Roxalana disse aos vizinhos que ele havia partido porque estava cansado simplesmente de Nova York. Mas a polícia iniciou uma investigação oficial sobre seu desaparecimento, levando-os a interrogar Frank Gates em 16 de janeiro de 1885. Gates confessou, enfim, ter participado do assassinato de William, implicando Roxalana e Mary. Durante as investigações, a polícia encontrou fragmentos de ossos humanos e cinzas despejadas no lago, bem como o machado manchado de sangue usado no assassinato, e uma tábua de chão manchada também, na cozinha da fazenda Druzy. O julgamento de Roxalana durou 2 semanas, em outubro de 1885. E durante esse julgamento e suas consequências, o caso dela tornou-se célebre no florescente movimento feminista da primeira onda dos Estados Unidos. Os defensores dos direitos das mulheres escreveram uma petição. As políticas públicas exigem que os homens brutais sejam informados de que, se sua brutalidade cair sobre eles próprios, a lei não exigirá uma única gota de sangue de suas vítimas indefesas. Sem refúgio, ninguém no tribunal ou no júri que possa considerar nem mesmo compreender o apelo que seus sofrimentos fazem por eles. Roxalana enfrentou um júri composto apenas por homens, que a condenou por assassinato em primeiro grau em 6 de outubro de 1885, proferindo assim a sentença de morte. Ela foi condenada à forca em 25 de novembro de 1885. A data foi adiada para 28 de fevereiro de 1887. A execução de Roxalana foi bem curiosa. Roxana Druzy foi enforcada em 28 de fevereiro de 1887 no condado de Herkimer. A forca foi escondida do público e houve apenas 25 testemunhas oficiais. Essas testemunhas afirmaram que ela não falou nada antes de ser executada. Mas ela gemeu, chorou e gritou tão alto que sua voz foi ouvida na prisão e na rua, enquanto seus algozes escondiam seu rosto com um saco. O enforcamento começou às 11h48 da manhã e ela foi declarada morta a 12h03. O enforcamento foi realizado com um jerker vertical, que utilizava um contrapeso de 213 libras. Ela foi içada a mais de 1 metro, mas a força do contrapeso não conseguiu quebrar seu pescoço e os médicos disseram que ela morreu por estrangulamento. Menos de 1 ano após o enforcamento dela, a comissão recomendou a cadeira elétrica nova e nunca antes usada para substituir o enforcamento. Houve ainda o caso de um último enforcamento de John Greenhow, em Nova York, que ocorreu em 6 de dezembro de 1889. Então, cessou-se. A cadeira elétrica passou a ser usada e foi pela primeira vez na execução de William Kenley, em 6 de agosto de 1890, 2 anos após a morte de Druzy. Mais tarde surgiram dúvidas se Druzy era realmente a assassina, e um reverendo local chamado John Sulden disse: "Eu tive certeza o tempo todo que nenhuma mulher com um rosto como esse poderia ser uma assassina." Posteriormente, o governador de Nova York, Levi P. Morton, perdoou Mary Druzy em 1895, mas fica a pergunta: e por que Frank Gates e a própria filha dela, Mary,
a implicaram no caso. William era um cretino e covarde, sem dúvida, e as feministas da época achavam que Roxalana agiu por defesa própria. E vocês, o que acham? O fato é que ela foi o motivo principal para o fim da forca como pena capital nos Estados Unidos.